O Campeonato Brasileiro recentemente foi eleito pela Federação Internacional de Estatística e História, do Instituto lá na Inglaterra, como o quarto maior campeonato, o quarto campeonato mais importante do mundo. Atrás, nessa ordem, do Campeonato Italiano, da Premier League, do Campeonato Espanhol e à frente do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês. Eu faria alguns ajustes aí, porque o Campeonato Italiano há um bom tempo que ele não é o campeonato mais importante do mundo, já foi no passado, mas em outros tempos, como eu disse. Hoje claramente é a Premier League, então eu tiraria o campeonato italiano dessa relação aí dos três primeiros, né, e colocaria ali, trocaria com o campeonato alemão. Então, na minha sequência ficaria o campeonato inglês, que é a Premier League, a La Liga, que é o campeonato espanhol, a Bundesliga, que é o campeonato alemão, o campeonato brasileiro, disputando ali com o campeonato italiano, para mim, níveis muito semelhantes, e sim acima do campeonato francês. Mas o ponto é, a gente pode discutir ali esses ajustes, mas o campeonato brasileiro ele já vem sendo observado como um dos campeonatos mais importantes do mundo, mais importantes e competitivos. Já faz um tempo que a gente não vê mais o Campeonato Brasileiro, com um abismo muito grande para as principais ligas europeias. Nós temos, inclusive, vários indicadores que apontam nesse sentido. Mas o ponto é que existe ainda um potencial muito grande para o Campeonato Brasileiro crescer. Ou seja, a gente tem um potencial para ser ali entre as três principais ligas do planeta. Para isso, é muito importante termos uma liga única e consolidada. E o que precisa para que essa liga aconteça? É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante deixar o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. E claro, comente aqui se você concorda, se você não concorda, se você gostou ou não do conteúdo. Deixe seus comentários, pois o importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Campeonato Brasileiro hoje é tido, e praticamente unânime na comunidade que acompanha o futebol mundial, como uma das principais ligas do planeta. Só que o Campeonato Brasileiro ainda não explorou boa parte do seu potencial como produto. E o que precisaria para isso? Obviamente, a formação de uma liga para moldar melhor esse produto e vender no mercado fora do Brasil, né? Para consumo fora do Brasil, como fazem hoje as principais ligas europeias. E é justamente sobre esse ponto que a gente precisa discutir. O que precisa para se formar uma liga única no Brasil? E quando a gente pensa em liga, o principal entrave que aparece hoje é justamente a formação dos dois blocos econômicos que negociam os direitos de transmissão, que é a LFU e a Libra. E ambos já estão mais ou menos direcionados aí com os contratos fechados. Só que existe um ponto muito importante aí, que é justamente a LFU ainda não ter fechado o pacote dentro das estimativas que havia previsto. E isso abre uma brecha muito grande para que à frente, já que os contratos que estão sendo discutidos, tanto da Libra como da LFU, são algo em torno de 3 a 5 anos, no caso da Libra. Então, num período de 5 anos, pode ser que aconteça uma nova conversa e, de repente, uma aproximação entre esses dois blocos, principalmente porque a LFU não vem conseguindo atingir as suas metas comerciais e esse motivo pode indicar, pode direcionar a LFU uma nova aproximação. Eu já fiz alguns outros vídeos aqui mostrando o quanto a LFU está longe de atingir as suas metas e quanto isso pode prejudicar na distribuição dos valores relacionados aos direitos de mídias, prejudicando os clubes que estão na LFU em relação aos clubes que estão na Libra. Em resumo, vão ganhar muito menos. Então, esse fator pode sim facilitar uma aproximação
entre esses dois grupos. Para mim, esse é o principal motivo hoje para a não formação de uma liga, mas não o único. Precisa haver um consenso nesses grupos ou nos clubes do futebol brasileiro que estão presentes na Série A e na Série B, que é o objeto e foco dessa liga. Precisa haver um consenso de como vai ser distribuído o dinheiro. E não me refiro só aos direitos de transmissão, não, mas a todo o restante, como as placas de publicidade, por exemplo, algo que não existe hoje no futebol brasileiro, que é os direitos de imagem para você colocar, por exemplo, o seu nome ou do seu clube e dos seus jogadores no videogame, no FIFA, que é um absurdo a gente ter os clubes com gigantismo que tem os clubes nacionais, mas eles não estarem presentes no que é de mais moderno hoje, na questão da associação com a garotada, que é o videogame, que são os FIFAs, que são os campeonatos, os jogos, né? Então, isso precisa ser também negociado e alinhado. Agora, um ponto que não passa por dinheiro é também a questão técnica. Como é que vai ser a padronização dos gramados? Como é que vai ser o profissionalismo dos juízes? Se nós observarmos os melhores exemplos de ligas, como a Premier League, você vai ver que a questão dos direitos são totalmente negociados de forma uniforme, tanto os direitos de transmissão como a parte de publicidade. O que fica individualizado aos clubes é a questão dos patrocínios, né, individuais, nas camisas, nos uniformes, e você vai ver que existe uma padronização na parte esportiva, o tipo de gramado, o tamanho do campo, a profissionalização dos juízes. E um outro ponto muito importante também é a questão de como você vai trabalhar a venda dos direitos internacionais. Qual vai ser a estratégia para que esses clubes do Brasil hoje possam atacar mercados que hoje não conhecem o futebol brasileiro, ou pelo menos não consomem o futebol brasileiro como deveriam, né? Porque falar que não conhece o futebol brasileiro é meio que irreal, já que o Brasil é o maior exportador de pé de obra. Mas como você vai tocar esses mercados? Qual vai ser a estratégia para você tocar esses mercados? E nesse sentido, a Premier League ela é muito eficiente, né? O campeonato inglês ele praticamente passa em todo o mercado asiático. Os clubes ingleses são os mais conhecidos no mercado asiático. Como é que o Brasil vai competir nesse sentido? Qual vai ser a estratégia? Potencial você tem, os nossos jogadores são mundialmente conhecidos, o Brasil é mundialmente conhecido como o maior fornecedor de talentos do mundo. Então você tem aí um brand, uma marca, um produto, ou vamos dizer assim, uma marca para que você comece a explorar a exposição do seu futebol para consumo. E isso precisa ser alinhado também. Um outro ponto extremamente importante, a questão do fair play financeiro. Não pode ficar essa zona que a gente tem hoje de clubes como o Corinthians, que ficam dando aí golpes, como falou o presidente do Cuiabá, de contratar jogadores e não pagar esses jogadores e usar esses jogadores para você competir contra os seus rivais. O exemplo do Cuiabá, onde o Corinthians contratou um jogador importante do Cuiabá, não pagou por esse jogador e está usando esse jogador na mesma competição que está o Cuiabá e estão disputando a mesma zona de classificação, estão lutando para se ver livre do rebaixamento e continuarem na Série A. Você imagina o quanto surreal é isso, você ter um time que contrata um jogador de você, não paga e vai disputar com você uma posição importante no Campeonato Brasileiro ou a sua permanência na Série A. Né? Então, o fair play financeiro ele precisa também ser melhor regulamentado, sem que isso atrapalhe o investimento no futebol brasileiro. Porque se nós formos também parametrizar tudo como só pode gastar em relação ao teu nível, ao teu nível orçamentário, ao valor que você arrecada, você pode de repente engessar ali os investimentos dos clubes brasileiros.
Ao mesmo tempo, você não pode permitir que aconteça, como acontece com o Botafogo hoje, de você faturar 300 e gastar 500 em contratação de jogadores. Você tem que regulamentar, tem que encontrar o meio termo, você precisa trabalhar. Ah, mas a UEFA faz assim, a Alemanha faz assim, a Inglaterra assim e sei lá, a Espanha de outro jeito. Você tem que encontrar a maneira que melhor se encaixe para o teu contexto, mas precisa ter uma regulamentação para que não seja terra de ninguém. Enfim, todos esses pontos precisam ser trabalhados e você nota aí que existem questões comerciais, você nota que existem questões também esportivas e elas são complementares porque você valoriza o seu produto, isso reflete na sua área comercial, no valor agregado do seu produto, né? O futebol brasileiro tem grandes marcas, né? Isso é um fato e isso nos torna diferentes de outras ligas. A Premier League, por exemplo, ela tem um famoso aí G6, né? O Brasil, no mínimo, tem o G12, entre outros clubes que podem estar agregando. Você vai ter 3, 4 clubes ali realmente na primeira divisão que não disputam muita coisa em termos de Libertadores ou título, mas o resto é muito nivelado. Com exceção, claro, de 2, 3, 4 clubes que estão disputando títulos. Esses clubes, notoriamente Flamengo e Palmeiras, hoje com a companhia do Botafogo e do Atlético Mineiro. Mas é um campeonato muito competitivo, é um campeonato muito equilibrado. E isso também pode ser vendido como um valor agregado que o Campeonato Brasileiro tem e outras ligas não. Enfim, existe uma série de predicados, vantagens, uma série de valores interessantes que o futebol brasileiro tem e pode vender isso, pode explorar, mas também existe um tantão aí de coisas a fazer, um dever de casa extenso que precisa ser feito e precisa ser iniciado. Na minha opinião, o primeiro passo é que esses dois blocos econômicos possam sentar e conversar para que os direitos de mídias comecem a ser negociados de forma conjunta. Tem essa questão da LFU, que aí está meio que não conseguiu bater as suas metas, isso pode fazer com que eles retrocedam em relação à dissidência que eles tiveram no passado da Libra, e daqui a 3, 4 anos possam de repente voltar a conversar e formar um bloco econômico só. Enfim, muita coisa precisa ser feita, mas precisa iniciar. O futebol brasileiro tem um potencial para ser top 3 em termos de ligas e você como um torcedor brasileiro não quer seu campeonato rico de talentos aqui, a seleção brasileira, por exemplo, sendo formada por jogadores daqui, como já está voltando a acontecer? Com certeza sim, não é verdade? Mas então deixa aí seus comentários, diga aí o que você achou do conteúdo, se você concorda ou não, dê sua sugestão, comente, o importante é interagir, deixa o like, é muito importante. Até a próxima.